Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer pão de queijo caseiro. Primeiramente, eu vou dizer para vocês o que vocês vão precisar. Anote aí, esse é o meu caderno de receitas e eu vou dizer para vocês o que é necessário. Primeiramente, você vai precisar de 4 copos de polvilho, 1 de água, 1 de leite, 1 de óleo ou banha de porco, que você preferir, cerca de 6 a 8 ovos e 2 copos de queijo ralado e uma pitadinha de sal. Bem, qual é o copo de medida que eu uso? Esse copo você encontra geralmente com requeijão. Então fica a dica, você vai pegar o copo e vai utilizá-lo como medida. Observe que ele não está totalmente cheio, eu deixo sempre um pouquinho antes de colocar. Então agora você vai colocar o copo de óleo, o copo de água e o copo de leite para ferver. Já já eu volto para dizer como que a gente vai escaldar a nossa massa. Bem, pessoal, agora que você já ferveu a sua água, o leite e o óleo, no meu caso eu estou fazendo com banha de porco, você vai pegar essa mistura. O meu polvilho, 4 copos, já está aqui na vasilha e você vai escaldar o seu polvilho. Então você vai colocar sobre o seu polvilho, vai pegar aí uma colher e vai mexer. Agora você vai esperar um pouco, dar uma esfriadinha, porque tá bem quente, certo? Então você vai esperar um pouco para esfriar. Por que que você vai esperar? Porque em seguida você vai colocar aqui os seus 2 copos de queijo ralado e os ovos. Os ovos você vai adicionar aos poucos, então 6 você já pode colocar com certeza. Essa quantidade de 6 a 8 ovos vai depender do que? Do seu polvilho, porque às vezes o seu polvilho ele é mais fino ou mais grosso, então vai dar diferença. E depende do tamanho dos ovos também. Eu, por exemplo, vou usar ovos de galinha caipira, mas se você não tiver, você pode usar os ovos de granja, certo? Então agora eu vou dar uma pausa para esperar esfriar, depois eu vou colocar o queijo e os ovos e mostro para vocês como ficou. Pessoal, pronto. Olha só, agora vocês vão quebrar os ovos, já coloca o queijo aí, 2 copos de queijo, eu uso a mesma medida. Antes de quebrar os ovos, você precisa de um copo, uma xícara, para que você verifique se esse ovo não está perdido, tá bom? Senão você vai estragar todo o seu pão de queijo. Bem, esse já é o 6º ovo que eu estou colocando aqui. Eu coloco 6 e depois eu vejo como que tá, porque senão depois a sua massa pode ficar muito mole e vai ficar ruim de trabalhar. Olha só, já está aqui. Agora eu vou mexer. Você precisa sovar essa massa com as suas mãos mesmo. Então, uma dica de ouro, tire a sua aliança ou anel que tá aí na sua mão, porque senão vai ficar cheio de massa por baixo. Agora eu vou mexer aqui com as minhas mãos mesmo, vou sovar a massa e depois eu volto enrolando, mostrando pra vocês como vocês vão fazer pra enrolar o pão de queijo. Bem, pessoal, voltando, olha só, eu já amassei o meu pão de queijo, tá aqui a nossa massa. Aqui do meu lado eu tenho o óleo de cozinha e a minha forma, porque agora é hora de enrolar o pão de queijo. Então você vai precisar de colocar um pouquinho de óleo na sua mão, esparrama. Eu gosto de usar essa colher de sorvete, pra quê? Pra dar uma padronizada no tamanho do meu pão de queijo. Porque se você fizer pão de queijo de vários tamanhos, na hora que você for assar, ele não vai ficar assado igualzinho. Então é importante você ter um padrão, tá bom? Então você enrola aí o seu pão de queijo, olha só. Vai colocando na forma. Ali de trás eu já até coloquei a minha fritadeira na tomada. Já programei ela com 14 minutos em 180 graus para pão de queijo. E aí eu vou colocar uns lá na fritadeira, porque na fritadeira é muito mais rápido do que no forno. Igual aqui em casa, que é só eu e meu esposo, então a gente não come muito pão de queijo no dia. Então eu coloco uns 6 e você toma café da tarde, café da manhã e tá ótimo. Porque o pão de queijo, ele é bom quentinho na hora. Depois que ele esfria, ele não fica muito bom, não é mesmo? Então você vai fazer os seus pães de queijo. Se você quiser assar no forno, às vezes na sua casa tem muita gente. No forno, você vai ter que ligar o seu forno antes, tá bom? Então forno pré-aquecido. E nisso,
Você vai colocar ali na temperatura média, vai demorar uns 40 a 50 minutos. O importante é que você olhe no forno antes de abrir, porque se o seu pão de queijo ainda não estiver bom e você abrir o forno, ele pode murchar. Assim como o bolo também. Então, assim, a menos que esteja quase pronto, isso não vai acontecer. Mas é importante você ficar atento, tá bom? Agora eu vou dar uma pausa aqui e depois que eu terminar de enrolar os pães de queijo, eu volto para mostrar para vocês como ficou ele na fritadeira. Vou lavar aqui a minha mão para poder desligar aqui a câmera. Vou mostrar para vocês rapidinho, olha só, na fritadeira eu coloquei aqui 7 pães de queijo, rolavam, né, claro. E agora eu vou colocar para assar aqui na fritadeira. Pronto, agora é só esperar ficar pronto o nosso pão de queijo. Pessoal, eu esqueci de falar pra vocês que essa receita eu aprendi com a minha amiga, a dona Silvia. Ela sempre fazia quando eu ia na casa dela, eu peguei a receita, porque é muito bom mesmo, tá bom? Eu não precisei colocar mais do que 6 ovos, porque o meu polvilho é um polvilho fino. E eu coloquei uma pitadinha de sal. Eu sempre deixo o sal por último, porque eu experimento um pedacinho da massa. Por quê? Porque o queijo ralado depende muito de quem temperou o queijo. Tem gente que coloca mais sal, menos sal. Então, se você pegar um queijo que já é salgado e você colocar mais sal, o seu pão de queijo vai ficar salgado e ninguém vai comer. E a nossa ideia é que fique uma delícia e que todos comam, certo? E que você tenha sucesso aí com as suas visitas ou com a sua família. No caso, as visitas é só depois que acabar a quarentena, né, pessoal? Então, vamos fazer pão de queijo pra não ficar ansiosa, não ficar estressada e ter uma refeição saudável, nutritiva e vamos ser felizes. Ficou pronto. Além dos 14 minutos, eu coloquei mais 2 minutinhos. Olha só como estão lindos os pães de queijo, pessoal. E aí, vai depender se você vai querer ele mais assadinho ou menos. Olha só, ele é um pão de queijo que fica fofinho. Ele não é aquele pão de queijo oco. Quando você abrir, você vai ver que ele fica fofinho. E aqui são os outros pães de queijo. Tem mais 21 unidades, com 7 ali da fritadeira. Então, eu tenho um total de 28 pães de queijo. No caso, esses daqui eu vou congelar. Eu vou levar ao freezer por umas 2 horas e depois eu vou colocar na embalagem de acordo com a quantidade que eu quero fazer. Essa é a minha dica de hoje. Façam a sua receita aí depois. Pode me marcar aí no Instagram, poste a sua foto, a sua dúvida, tá bom? Um abraço.